Muito bem, galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre plano inclinado, a pedidos de uma inscrita. Ela solicitou um exercício de plano inclinado, com atrito e sem atrito. Comecei caiu na P2 de 2014-1, do curso de CF1 do CEDERJ. Vamos fazer essa questão aí para ver se conseguimos esclarecer. É conceitual, não tem que fazer conta, né? E é importante você entender os conceitos do movimento com atrito e sem atrito. Então vamos lá. Bom, antes da gente começar a fazer a análise aqui das questões, ele pede aqui assim, ó, considere a figura abaixo. O bloco ilustrado preso a uma corda se move descendo a rampa. Está descendo a rampa. Os vetores unitários I e J representam as direções e sentidos dos eixos x e y, respectivamente. Assinale se as alternativas a seguir são verdadeiras V ou falsas F. Caso a afirmativa seja falsa, escreva sua versão correta no espaço reservado abaixo. Bom, então vamos lá. Colocando aqui as forças que agem no bloco. Que forças que agem no bloco? A força mais habitual aí, né, seria a força peso, que vem aqui no centro de gravidade do bloco, né, e aponta em direção à Terra. Essa aqui é a força peso. Temos também aqui, ó, a força de contato com o solo, né? No caso aqui é o plano, que é chamado normal. Então a força normal, ela é perpendicular ao plano, ela tem essa direção, esse sentido. E tem uma força que está segurando aqui o bloco, que é a do cabo, né? Que a gente simboliza por tração, a força T de tração que está segurando o cabo, o bloco, o cabo, né? No cabo está segurando o bloco. E tem a força de atrito, que é a força que aparece entre duas superfícies, quando elas escorregam uma pela outra, devido à porosidade, né, das superfícies, a rugosidade das superfícies, elas se impedem, né, de uma ir para um lado e a outra para o outro. Então é uma tendência a que o movimento seja parado, né, contrariamente ao sentido original. Bom, então vamos lá. Vou desenhar aqui a força de atrito. Vou colocar ela aqui assim, ó. Que ela é bem aplicada entre o piso, né, entre a rampa e a superfície do bloco. Vou chamar de FAT. FAT, pronto, força de atrito. Não existe mais nenhuma força agindo no bloco. Então vamos verificar as opções que estão aqui. A primeira afirmativa diz o seguinte: a única forma do bloco poder descer nessa configuração não é se não houver atrito. Ó, a única forma do bloco poder descer nessa configuração é se não houver atrito. Na verdade, o que faz o bloco descer? O que faz o bloco descer, e ele está descendo, porque aqui está dizendo isso, ó, aqui no texto, né, ó, ele se move descendo, então tem alguma força puxando ele para baixo aqui, na direção do movimento, na direção do eixo Y. Que força é essa? Se a gente pegar aqui, ó, esse pontinho, traçar uma linha paralela ao plano, e aqui uma outra linha perpendicular ao plano,
a gente pode projetar essa força P, que é a força peso. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Colocar ela aqui embaixo. Ó. P. Ela pode ser projetada no eixo horizontal aqui, que está inclinado, né? Mas seria o eixo X. Aqui a gente teria correspondência ao eixo X. E aqui nós teremos o correspondente ao eixo Y, seguindo as orientações dos unitários, né? E podemos, então, aqui ó, vai aparecer quem? Vai aparecer uma componente da força P na direção do eixo X, na direção Y, que a gente pode chamar de PX. E vai aparecer uma outra componente projetando aqui sobre o eixo Y. Ela fica apontada aqui nessa direção e eu posso chamar ela de PY. Então, PX é a componente na direção do eixo X e PY a componente da força P na direção do eixo Y. É o que acontece aqui. Então, quem está puxando mesmo para baixo aqui é o PX. E se o PX está puxando para baixo, ele está vencendo a tração e a força Fat. Isso aqui é como se fosse um cabo de guerra, né? PX puxa para um lado, tração para o outro, atrito para o outro, mas se ele está descendo, PX está ganhando. E aí a gente pode montar a segunda lei de Newton, né? Que seria ó, PX mais T mais Fat é igual a massa vezes a aceleração do bloco. Então, olha, quem está ganhando aqui é P. P, como está vindo na direção I, na mesma direção, ele tem um sinal positivo, né? As componentes, né? Se você tirar aqui a parte vetorial, trabalhar com as componentes das forças, você teria um Px positivo, um T e um Fat negativo, né? Ficaria na direção X uma coisa assim, ó, P menos T menos Fat igual a MA. Tá? E o A é a aceleração na direção do X também. E o PY? PY, olha, aponta para baixo, ó. E a força que aponta aqui para cima é a normal. Então, a gente teria que PY mais normal. Como esse bloco não se desloca na direção Y, ele está em repouso na direção Y, a aceleração é zero. Então, isso aqui é igual a zero. Seria massa vezes aceleração, só que a aceleração é zero. Então, o resultado seria o vetor nulo aqui. Ok? Então, quem é PY? PY, ele está apontado para baixo aqui na direção. A gente coloca o sinalzinho de menos, mais a normal, igual a zero. Então, aqui a gente tem as configurações vetoriais e por componentes do que está acontecendo aqui nesse bloco. A única forma do bloco poder descer a configuração é se não houver atrito? Não, pode haver atrito sim. Tanto que tem atrito e ele desce. Se você botar uma peça, um plano inclinado, ele vai descer. Dependendo da inclinação, ele vai descer. Né? E aí você tem uma força vencendo outra. Então, para que ele desça, o Px menos o T menos o Fat tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, o P de x tem que vencer o T e o Fat. Tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Isso aqui é falso. E reescrevendo, eu vou reescrever aqui para ficar mais claro. A única forma do bloco poder descer nessa combinação é se não houver atrito. A gente pode descer, o bloco vai descer,
a gente pode colocar que o bloco vai descer, o bloco irá descer, mesmo se houver atrito. Mesmo se houver atrito, sendo que a componente Px do peso deve ser maior, né, em módulo, do que a soma dos módulos das forças tração e força de atrito. Isso está claro aí, ó. A componente Px tem que ser maior do que o módulo de T e o módulo de Φ. O Tx aqui é o próprio T, né? E o Φ também. Elas estão sobre o eixo, né? Que seria um Tx e um Φx, que é igual ao valor da força, né? Então não tem muita complicação, né? E aqui, eu botei Px aqui, tá errado. Aqui tem que tirar o Px. É só P. Pronto, tá tudo certo. Aqui também, ó, a gente pode colocar no NY. Pronto. Então, F é falsa, né? A afirmativa 1. Vamos ver a afirmativa 2 aqui. A tração na corda tem sentido positivo no eixo X. A tração está apontada para subindo aqui, né, a rampa, e o eixo X, o sentido positivo é descendo. Então, essa aqui também é falsa, ó. A tração na corda tem sentido negativo. Então, a gente vai corrigir aqui mesmo, ó. Negativo. É só copiar a expressão em outra localização na prova. Porque ele disse aqui espaço reservado. Eu não tenho espaço reservado aqui nessa tela. Estou puxando aqui a setinha do primeiro e a segunda riscando o positivo e acrescentando o negativo, substituindo pelo negativo. Ok? Vamos lá então agora a próxima afirmativa. A força de atrito no sistema descrito tem módulo igual ao coeficiente de atrito vezes a normal, onde μ é o coeficiente de atrito dinâmico e n é o módulo da força normal. Essa aqui é verdade. Essa aqui é exatamente isso, né? A força de atrito, ela é o coeficiente vezes a normal. Isso é uma verdade. Vamos ver a próxima. No eixo Y, a aceleração vale zero. Eu acabei de falar isso, né? Tanto que o resultado aqui no eixo Y é zero. Então, é verdade. Próximo. A tração na corda e a força de atrito, neste caso, tem direção e sentido diferentes? Não, ó. A tração está na mesma direção e sentido da força de atrito. Ele está descendo, o movimento desce, o atrito é para cima. A tração está segurando o bloco, então está puxando ele para cima. Então, essa aqui também é falsa. Esta aqui também é falsa.
A tração na corda de atrito, neste caso, tem direção e sentidos iguais. Vamos riscar aqui, colocar iguais. Pronto. Então, tivemos que corrigir a primeira, a segunda e a última. Nessa situação aqui, do bloco descendo. Se fosse o bloco subindo, alguma coisa aqui ia mudar, obviamente. Ok? E então tá aí. Se você gostou, dá um joinha aí, compartilha com os amigos, tá bom? E vou fazer depois um outro vídeo com os cálculos, né? Como calcular a aceleração, força, tração, buscar uma questão que tenha a parte de cálculo. Mas é importante conhecer esse conceito. Se você entender o conceito, a parte de cálculo fica bem tranquilo. Ok? Leia com atenção que vai dar tudo certo. Grande abraço, até a próxima. Tchau!